Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. 33 milhões de brasileiros não têm o suficiente para comer no país em pleno 2022. A renda média dos trabalhadores é a menor dos últimos 10 anos. E pela primeira vez desde o Plano Real, o salário mínimo deve terminar um governo com menos poder de compra que no início. Por que chegamos a tal ponto? E como fazer para sair dessa situação? Algumas respostas você encontra no Panorama que começa agora. Eu converso com o economista Ilmar Ferreira Silva, do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos. Ilmar, muitíssimo obrigado por nos atender. Eu queria começar, Ilmar, pela questão que eu considero mais grave, que é a questão da fome. 33 milhões de pessoas hoje no país sem ter o que comer. Isso não aconteceu do dia para a noite, né? Quais as causas da gente chegar a esse ponto tão grave? Uma causa basicamente o aumento da inflação barbaramente desde meados de 2020 para cá, né? Que nós atingimos aí os 2 dígitos de inflação anual e persistente. Quer dizer, ela continua e tende a continuar até o final do ano, pelo menos, não é? Então, quer dizer, não é nenhuma surpresa essa questão diante primeiro do fato das dificuldades tremendas com o início da chamada pandemia, né, do Covid, que obrigou-se a fechar várias atividades e tudo isso, e as pessoas ficaram efetivamente sem acesso à renda, né? Normalmente como vinha sendo feito. É uma questão que conjuga esses efeitos dessa crise sanitária com uma escalada de inflação que atinge de maneira brutal as pessoas, principalmente as de menores renda. Sempre se diz que a inflação alta prejudica mais os mais pobres. Então isso é real, isso na prática acontece no dia a dia das famílias. Exatamente, e principalmente quando essa alta da inflação se concentra em itens básicos, quer dizer, alimentação e funcionamento do domicílio. Quer dizer, alimentação e energia, de um modo geral, quer dizer, energia, seja elétrica, seja aquela energia que você consome no fogão, etc., né, o gás de cozinha, tudo isso, né, ela é principalmente direcionada às pessoas com mais baixa renda, né, porque são itens essenciais do consumo que sem eles você não tem a condição de sobrevivência. Temos a inflação e, ao mesmo tempo, temos a queda da renda média dos brasileiros, que nesse mês que passou, ela chegou a ser a mais baixa, a renda média mensal que o brasileiro recebe dos últimos 10 anos. Existe alguma perspectiva de melhora, pelo menos, nessa renda média para que isso possa amainar um pouco essa alta da inflação? Dificilmente, no horizonte temporal visível, dificilmente. As taxas de inflação demonstram uma certa estabilidade num patamar que dificilmente ela vai baixar dos 2 dígitos, mas continua aí na faixa de 11%, 12% ao ano. O aumento da pobreza decorre diretamente do aumento da inflação, né? E da perda de renda, né? A perda de renda muito relacionada com a baixa atividade, né? Nós tivemos, no ano passado, por exemplo, um crescimento do produto que mal repôs a queda monumental de 2020 nas circunstâncias da pandemia. No ano passado, em 2021, os resultados do PIB e os resultados do PIB já desse primeiro trimestre, né, indicam uma dificuldade tremenda dessa recuperação, por conta de uma pouca reação. Quer dizer, em 2020 houve um crescimento, né,
mas muito ancorado num efeito estatístico da queda abrupta em 2020. Uma perspectiva que a gente tem hoje é de que a continuidade das altas taxas de inflação e de uma dificuldade tremenda, principalmente da indústria, de retomar um crescimento consistente, né? Então, e agora a gente entra nesse período de pré-eleitoral, quer dizer, muito pouca coisa deve acontecer, né? Nós temos que esperar mesmo para o ano que vem, em 2023, ver o que pode ser de efetivamente acontecer no sentido dessa melhora aí. Para a questão de 2023 também, a gente tem a questão do salário mínimo, né? O salário mínimo hoje de R$ 1.212, ele é considerado um salário mínimo baixo em relação ao que poderia ser esse salário mínimo. A minha pergunta é a seguinte: um aumento mais significativo do salário mínimo no ano que vem, por exemplo, poderia mudar de alguma forma essa situação? Ou isso, quer dizer, a inflação e os outros fatores econômicos pesam mais do que esse aumento ou não do salário mínimo? Então, as duas coisas têm que caminhar juntas, né? Um aumento mais efetivo do salário mínimo, por exemplo, que é uma renda que, vamos dizer, assina, que tem a característica do povo brasileiro, quer dizer, a gente está falando, por exemplo, que só para tratar, por exemplo, das pessoas que recebem benefícios da Previdência, né, aposentados, né, você tem aí 67% das pessoas que ganham até um salário mínimo com esse rendimento, né? E isso efetivamente coloca um patamar de rendimentos muito referenciados ao valor do salário mínimo. Então, a importância de ter uma revalorização do salário mínimo, né, vai ser muito importante nessa retomada. E por quê? Porque, efetivamente, quando as pessoas têm um aumento nos seus rendimentos, e eles são direcionados efetivamente e diretamente para o consumo, né? O consumo efetivo cotidiano. E é isso que vai movimentar a economia. Quer dizer, então, eu acho que essa importância de ressituar ou de resgatar, digamos assim, aquela política de revalorização do salário mínimo vai ser de extrema importância nos próximos anos. Pois é, justamente essa questão do salário mínimo, em tese pela Constituição, o salário mínimo teria que ser suficiente para a pessoa comprar comida, ter educação, ter uma série de coisas, e isso não acontece. O DIEESE faz cálculos aí, inclusive, de quanto seria o salário mínimo ideal, né? Que hoje acho que gira em torno aí de R$ 6 mil, o que infelizmente não acontece. Por que não acontece? É justamente por causa da questão da Previdência, é uma questão de vontade política, é uma questão econômica. Por que essa diferença entre o salário mínimo real e o salário mínimo ideal? Isso sempre aconteceu, mas a grande questão é, por exemplo, quando o salário mínimo foi, vamos dizer, inventado nos anos 40, né, ele valia, a preços de hoje, ele deveria estar em mais de R$ 3.600, né? Isso aquilo que foi estabelecido lá com base no que seria o custo necessário para um trabalhador assegurar a sobrevivência dele e da sua família, né? O fato é que durante muitos anos, durante décadas, principalmente nos anos final dos anos 60, durante os anos 70, principalmente no início dos anos 90, houve um desprezo muito grande com essa remuneração que, vamos dizer assim, seria o farol das outras remunerações, né, dos trabalhadores brasileiros. No início dos anos 2000, 2004, 2003, 2002, até 2017, houve a prática de uma política de revalorização do salário mínimo, que foi uma empreitada, vamos dizer assim, né, do movimento sindical, né,
e de, vamos dizer, aceitação do poder público de desempenhá-la, né? E isso promoveu uma recuperação do salário mínimo que foi interrompida abruptamente lá em 2018, né? E hoje o salário mínimo fica estagnado em relação ao que é ao valor em que ele foi fixado lá na década de 40, em cerca de 53% do valor que ele foi estabelecido na época. Por isso ele não é hoje os 3 mil que eu estou falando, que deveria ser, né, 3.600, né, mas é 1.200. Para recuperar isso aí, tem que ter uma vontade de novo de promover uma política de rendas mais efetivas. Pois é, vamos trocar um pouquinho o assunto, mas que também tem relação com a nossa conversa, que é a questão da taxa de desemprego. A taxa de desemprego vem caindo no país. Recuou 4,3% segundo o IBGE esse ano, mas ainda é alta, ainda está em 10,5%. O que pode... Isso pode ser um sinal de que as coisas podem estar melhorando a médio prazo ou ainda é muito significativo esse desemprego e ainda não temos muito o que comemorar? Não, a gente imagina que não tem muito o que comemorar. Primeiro, por conta desse patamar que você citou, que é muito alto, né? E segundo, por conta dessa recuperação do que se chama emprego, né? Ocorreu em função de uma movimentação vamos dizer, de políticas e de estabelecer parâmetros do que é emprego, né? Com a flexibilização das contratações. Aquele emprego duro, aquele emprego que garante, que era o emprego industrial, digamos, dos anos 70, dos anos 80, você perdeu essa condição ao longo desses últimos anos, né? E principalmente no período pós-reforma trabalhista, que permite, né, a aceitação de determinadas inserções no mercado de trabalho como sendo formais e, na verdade, elas são precarizadas, né? Bom, diante desse quadro todo que a gente conversou aqui, qual que você acha que são os fatores que mais contribuíram para isso tudo? O contexto internacional hoje, com guerra na Ucrânia, com alta do dólar, ou o contexto nacional, com essa polarização política, essa questão da inflação alta, desemprego alto, tem um que pesou mais do que o outro? A questão da inflação é fundamental, porque ela vem subindo desde meados do ano passado, né? Que vem numa trajetória ascendente, ela é importante. Agora, como se explica essa alta da inflação? Tem elementos na questão internacional que esse fato que você citou, por exemplo, da questão da guerra da Ucrânia é muito mais recente, em termos de impactos, né? Que pode ter ocasionado alguma coisa no setor da agricultura, né? Por via dos fertilizantes e da coisa energética também, lá pela Europa. Mas aqui nós estamos vivendo isso já há algum tempo, muito antes disso, né? Um total descompromisso, né, vamos dizer assim, das políticas públicas com relação a manter um certo estabilidade de preços. Quer dizer, muito pelo contrário, você tem toda essa discussão hoje, por exemplo, dos aumentos de preço dos derivados de petróleo, que é uma coisa que é uma política voltada aos acionistas da Petrobras e não voltada para a população que deve viver, né, com melhores condições de renda e de orçamento, né? Ilmar, você chegou a falar um pouquinho, mas eu queria saber o impacto que a Covid-19, a pandemia, trouxe para esse cenário também. É um impacto muito forte? Ou seja, se não tivesse havido a pandemia, o nosso cenário talvez fosse diferente? Olha, o impacto, evidentemente, foi porque parou-se tudo, né, em 2020, né? Meados de 2020 já estava tudo parado. É evidente que isso foi um impacto severo, né? O problema é que
Com a reabertura, com a volta gradual à normalidade, né, a economia não vem reagindo em função de uma determinada opção política que foi feita, né? Você assiste, por exemplo, a questão dos aumentos da taxa de juros para combater uma inflação que não tem nada a ver com taxa de juros, né? Que tem a ver com falta de demanda. Então, quer dizer, não é uma inflação que possa vir a ser controlada com aumento de taxa de juros, né? E insistir nessa perspectiva, né, nos permite avaliar que daqui para diante, até o final desse ano, enfim, quando se mudar essa política, etc., isso não vai ter uma solução nesse sentido. Perfeito. Ilmar, muitíssimo obrigado pela entrevista. E eu que agradeço a vocês, né? Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Ilmar. E muito obrigado a você que nos acompanhou. O Panorama termina aqui. Muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa.